E aí, pessoal, tudo bom? De vez em quando aqui eu venho percebendo algum tipo de... Aí nas redes sociais, nas publicações, a gente percebe pelas publicações, às vezes, dá para perceber vários assuntos que são assim pouco esclarecidos, né? Então de vez em quando eu venho aqui junto alguma coisinha para mostrar para vocês, explicar algumas situações que o pessoal não entende. Sobre o balanceamento de motor monocilíndrico, nossas motinhas, a gente tem uma parte do virabrequim aqui, né? Que é um de CRF, uma biolinha de CRF. Então, aqui no virabrequim a gente tem um seguinte problema. Já vamos explicar também por que um lado do virabrequim tem mais peso e o outro não tem, né? Então um lado fica mais leve no virabrequim aqui. Tá faltando pino. Então, o pessoal aí também, várias pessoas têm a ideia equivocada de que se eu suspender o meu virabrequim, ele montado, que nem tá esse aqui, ó, que eu suspender ele pelo eixo aqui, num suporte ou numa régua que ele fique livre, eu posso fazer um bom balanceamento através desse sistema, né, identificando onde que eu preciso tirar ou pôr material e alcançar o equilíbrio. Né, o pessoal tem... Eu já vi vídeos o seguinte, o pessoal pega o pistão, coloca lá na biela, bota isso no suporte e para o virabrequim estar, né, no conceito lá da pessoa estar balanceado, ele tem que parar em qualquer parte, sem nenhuma tendência. Gira ele para aqui, gira ele para aqui, ou para assim. Então é assim ele estaria balanceado, né? E o motor não vibraria em nada, ficaria 100% balanceado. Acontece que o seguinte, aqui lá na rotação do virabrequim, então tem momentos em que ele está no PMS, tem momentos que ele está no PMI, e de contrabalanço o conjunto móvel, né, que seria a biela e o pistão, a gente tem para equilibrar essa massa adicional aqui nessa metade inferior do virabrequim, né, levando em consideração que isso aqui fosse a parte de cima, né, porque naturalmente ele acaba ficando desse jeito. Então tá. Aí se tu montar um virabrequim original lá com a biela dele e o pistão dele, qual que é o natural do virabrequim? Ele ainda vai ficar assim, montado no suporte, um movimento livre, ele vai pender a biela e o pistão para baixo, né? Dando a gente entender claramente que o conjunto móvel, né, completo, ele é mais pesado que o contrapeso do pistão. Geralmente isso numa proporção de 50%, ou seja, este lado do virabrequim tem uma massa de 50% a massa que está no outro lado do virabrequim, ou seja, esse lado pesa 100 gramas e aquele lado lá pesa 50, né? 50%. Claro que o peso é bem diferente desse que eu estou falando, mas é só um exemplo. Só que acontece o seguinte, nós temos uma situação, que é essa daqui, o PMS, em que no movimento de rotação do motor existe a força dinâmica, né? Em que um objeto fazendo curva, a massa dele tende a sair da curva, né? A força conhecida popularmente como força centrífuga. Igual da máquina, ela centrifuga toda a água espirra para todas as partes para fora do centro, né? Do tambor da máquina de lavar, e a água vai embora e a roupa fica colada na parede lá quase seca. Então essa força aí vai jogar a massa do pistão e da biela para cima e o contrapeso vai ser lançado com essa mesma força para baixo. Então a gente teria um problema de desbalanceamento, né?
a gente já está com o conjunto de pistão e biela mais pesado que o conjunto do contrapeso. Então, se a gente cortasse um pedaço do virabrequim, que é a maneira mais fácil e prática, rápida e barata de mudar a proporção de peso de um lado para o outro, então a gente estaria equilibrado. Isso é verdade. Nessa situação aqui, na posição do... Vamos pensar que tivéssemos pausado o motor girando lá, sei lá, vamos botar um RPM de 10.000 RPMs. Tivesse pausado o motor e tivesse nessa parte, nós teríamos uma força para baixo do contrapeso, por causa da força centrífuga, e uma força para cima, jogando o pistão e a biela para cima. Se a gente cortasse o virabrequim, a gente poderia dizer que ele estaria balanceado. Agora vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui cortado já, montado a abelhinha ferro. Nesse momento aqui ele estaria balanceado. E no momento contrário também, que daí a gente só ia inverter a posição. A biela e o pistão estaria jogando para cima, e aliás para baixo, o peso dele, apesar dela estar em pé, ela estaria, depois que desceu até lá embaixo, né? Vamos pegar aqui de novo, o virabrequim cortado. Ó, a biela fez o movimento de descer e pausou lá embaixo. Ela estava descendo e pausou lá embaixo, jogando todo o peso dela para baixo, junto com o pistão. Então a gente jogou o peso do conjunto móvel para baixo e o contrapeso para cima. Se equilibrou novamente, a gente fez um bom equilíbrio, colocou lá naquele suportezinho, ele viu que ficou parado em qualquer lugar. O problema é que chega essa fase aqui, ó. Fase que o virabrequim está a 90 graus. Né, que a manivela está a 90 graus, que é para cá. Para frente do motor, vamos dizer, ou para trás do motor, se fosse assim, né? Tá. E aí o que acontece nesse ponto aqui? A gente não tem mais a massa da biela e do pistão jogando para lá. Vou botar aqui em posição de novo. O pistão não está para cá. O pistão não está aqui. E nem a biela está nessa posição, só se fosse uma bis, né? Motor horizontal, o pistão e a biela estão nessa posição aqui, ó. E nessa posição, na metade do curso, nós não temos o peso do pistão participando. Nesse jogo de contrapeso, manivela, não temos o pistão. E também não temos a biela inteira. Nós temos aí, vamos ver o seguinte agora, vou mostrar para vocês. É como se a gente estivesse tentando balancear o motor desse jeito aqui, ó. A gente coloca lá no suporte, a horizontal está aqui, a gente bota no nosso suporte, ele está livre, o pistão também está aqui, engatado na biela. Só que a gente segura o peso do pistão com a mão, junto com a metade e suspende a biela. E o contrapeso, o que ele faz? Ele não tem mais o peso do conjunto móvel, ele não tem mais. Então aqui fica só um peso de uma parte da biela e naturalmente isso aqui cai. Então aquela condição de balanceamento que a gente tinha, a gente não tem mais. Tá? Eu vou simular aqui para vocês, ó, como que é que se comporta lá dentro do motor. Pistão, tá? Vamos ver aqui, vamos ver que fazer que isso aqui fosse todo o conjunto rotativo, né? Todo o conjunto móvel, ó, 182 gramas. Ele estando para baixo, né, PMS ou PMI, ele está sendo lançado para cima ou sendo lançado para baixo. A massa dele está sob a aceleração da velocidade, né? Ou desaceleração, e está participando lá no jogo contrapeso, conjunto móvel. Porém, quando a gente está com... isso é a biela assim, né? Vai lá dar os quase 180 gramas, né? E se eu colocasse ela naquela outra posição, em que ela não participa? E eu segurasse aqui. Olha como muda. Passou para 112 gramas. Quanto mais eu inclinar aqui, ó, maior vai ser o peso. Quanto menos inclinado, menor vai ser o peso. Então, quando a gente está com um motor em posição
a 90 graus a manivela, o motor que estava 100% balanceado, agora passa a estar 100% desbalanceado, porque não tem mais aquela massa de pistão e biela participando. Ali vocês não notaram muita diferença entre o pistão todo junto com a biela, por causa que eu fiz o seguinte, né? Vamos dizer aqui, ó, se nós estivesse levando em consideração esse conjunto aqui, que é um conjunto fictício, um pistão de 96 mm e uma biela de CRF, são 500 gramas, né? Aqui a gente está simulando aquela situação que o pistão está para cima ou para baixo, né? Para cima ou embaixo, em cima ou embaixo. Quando ele está na metade do caminho, o contrapeso está apontando para o lado, toda a força lá, incidindo lá no contrapeso, aqui a inércia para lá, só que o pistão não está no sentido contrário, ele está lá aqui em cima, apoiado lá na camisa. Se ele tivesse assim, com o pistão aqui na ponta, teríamos a força para cá, mas não temos, então ao invés desses 600 não, 500 e alguma coisa, 525 gramas, a gente chega naquela posição de 90 graus, o que sobra? Sobra isso aqui. De 500 gramas para 100 gramas. O que aconteceu? O pistão não está mais participando naquele conjunto ali. Então, a situação mudou completamente. Né? Nessa situação aqui, temos um balanceamento horrível. Nessa situação aqui, temos um balanceamento ótimo. O que a gente tem que fazer? O que a engenharia pede? O que seria o ideal? A gente pegar esse 100% equilibrado numa situação e 100% desequilibrado e dividir isso aí. Vamos botar um meio termo. Vamos fazer um 50%. Ó, 50% balanceado, porque aqui nessa hora, esse virabrequim com essa biela para cima e pistão para cima, ele tá o pistão e a biela pesando o dobro, né, do contrapeso. Naquela outra situação, como que ele estaria? Agora mudou de situação. Ó. O que aconteceu? Inverteu toda a situação. Agora, o que é que está pesando mais? O contrapeso. Quanto? O dobro. Então, temos 50% desbalanceado, 50% balanceado. 50 des, 50 com. E aí a gente equilibra o problema. Bota um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Nós vamos ter uma vibração menor. Porque se a gente deixasse ele lá no 100%, né, contrapeso com o mesmo peso da biela de pistão, aqui a gente teria um equilíbrio e aqui um desequilíbrio enorme, né, para frente, para trás, para frente, para trás. Quantos gramas? Vamos dizer que fosse meio quilo, que nem isso aqui. Né? Vamos dizer que a gente tivesse 500 gramas para lá, 500 gramas para cá. É bastante coisa. Pegar assim 500 gramas na mão é pouco. Mas 500 gramas a 10.000 RPM vira, sei lá, 400 quilos, não sei. Não fiz o cálculo para mostrar para vocês, apesar de eu saber e ter como fazer, eu não fiz, porque aqui já é o suficiente para a gente ter uma ideia. É bastante peso, cara. Eu acho que 500 quilos seria pouco lá no movimento lá. Então o que a gente faz? Deixando em 50%, a gente reduz de 500 para 250 gramas. 250 gramas desbalanceado geram uma vibração bem menor na moto, entendeu? 250 gramas em cima do peso da moto é uma vibração. 500 gramas em cima do peso da moto é outra vibração, muito pior, entendeu? Então, vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês. Deixa eu ver o que eu botei aqui pro lado, deixa eu ver se eu alcanço. Aqui, beleza. Aqui está o virabrequim da CB300 e aqui a gente fez um artifício bem legal para acabar com esse problema. O que aconteceu aqui? Aqui eu ia precisar colocar um conjunto, que agora não é um conjunto fictício, agora é um conjunto real.
a gente precisava botar um pistão maior e uma biela com pino cursado que vai jogar isso mais para fora do centro, que a velocidade vai ser mais alta e que a velocidade mais alta vai gerar uma força centrífuga maior, um maior desbalanceamento. O que eu fiz? Coloquei uma chapa de 5 milímetros aqui, aço 1020 para construção civil, uma barrinha quadradinha cortada aqui e as meia-lua ali. Tá, então, o que eu fiz? Eu coloquei massa para equilibrar o acréscimo de peso que eu fiz no conjunto da biela e também coloquei uma massa para equilibrar o excesso de peso que eu pus aqui. Então, é que ele fica equilibrado nessa situação e não fica muito desequilibrado nessa situação. Porque se eu só tivesse colocado esta chapa aqui e não tivesse colocado peso nenhum aqui eu teria um desbalanceamento gigantesco. Não seria grande nem enorme, seria gigantesco. Então, eu ganhei mais massa, mais estabilidade, porque para movimentar esse virabrequim aqui com 300 gramas a mais de cada lado, fica bem mais difícil. Eu ganho mais estabilidade, eu ganho mais inércia, porque antes eu precisava ter um peso de virabrequim suficiente que tivesse inércia para levar o pistãozinho 79 mm eu consegui comprimir toda a mistura. Agora eu tenho um pistão 96 mm, né, que vai ter uma compressão maior, então mais massa vai ajudar eu vencer a compressão e passar do ponto. E fazer isso sem oscilação de velocidade. Ele vem rápido e desacelera, e depois acelera de novo, e aí fica aquele movimento brusco. Então mais peso é mais harmonia, mais estabilidade, mais balanceamento e mais torque inercial. Por que eu faço isso aqui então? Fala uma coisa e faz outra? Não, aqui ó. Não há mais espaço para adicionar material aqui. Tá? Não há mais espaço. Nesse motor da 150, nesse conjunto específico aqui, ele vai usar um pistão 76 milímetros e ele vai estar balanceado, né, através do eixo contrarrotante que vai amortizar esse movimento de vibração do motor nas duas diferentes fases, né? Quando um tiver 50% errado e 50% correto, o contrapeso vai contrapor essas duas diferenças e vai deixar o motor quietinho. O ideal seria o quê? Eu quero fazer um motor preparado, não quero ter prejuízo nesse jogo de peso e contrapeso. O que eu faço? Boto chumbo. O chumbo é uma saída muito, como é que se diz, ineficiente, porque a densidade do aço é de 14, acho que 14 gramas, ou 13,7 ou 14 gramas por centímetro quadrado, e o chumbo é 17, então de 14 para 17 não aumenta quase nada. 3 gramas por centímetro quadrado é uma diferença muito pequena, então tu vai encher isso aqui de furo, vai botar chumbo e no final o acréscimo ali dificilmente vai chegar a 100 gramas. Entendeu? Seria o ideal colocar buchas, umas maiorzinhas, assim, buchas do metal tungstênio. Não é carbeto de tungstênio que é feito o metal duro, né? Da usinagem. É o tungstênio metálico, não o cerâmico, que tem 19 gramas por centímetro quadrado. Aí 5 gramas é o material mais pesado, denso que a gente vai conseguir antes que ele seja radioativo, porque depois mais denso que isso só, acho que o urânio, eu acho, não me lembro direito. Não dá pra nós botar material radioativo no virabrequim da moto, né? Não dá nem pra comprar. Então é bem difícil conseguir esse tungstênio também. Então aí a gente colocaria bastante tungstênio aqui, até equilibrar o 50% de novo, e se precisasse a gente colocaria alguma coisinha aqui ainda. Então seria mais ou menos a regra, né? Se nós botasse 200 gramas aqui, nós ia ter que botar 100 gramas aqui. Assim que seria o ideal, para manter aqueles 50% sempre. E também é uma coisa interessante de se fazer na preparação, tu pode, por exemplo, fazer uma fatoração, né? O que é uma fatoração? Uma taxa, uma proporção
No motor, esse virabrequinzinho aqui de CG125 já está cortado, mas se ele tivesse inteiro, olha que interessante. Ele teria aí mais ou menos não, é bem por aqui. Um virabrequim de CB300 tem umas 15 gramas a mais que um de 125. Como assim? Não está faltando peso no da 300? Tá faltando. Se a gente pegar esse virabrequim, que é um ótimo virabrequim, lá no motor 210, a gente vai achar uma proporção ali de mais ou menos no peso do conjunto móvel todo, virabrequim, tudo. Ali umas, se eu não me engano, 2,5 gramas por cilindrada. E se a gente passar essa taxa de peso para a cilindrada para outros motores, a gente vai ver que quanto maior o motor fica, menos peso tem no conjunto rotativo, né? Virabrequim, biela, pistão, tudo, volante. E essa taxa de peso cilindrada ela é interessante de se respeitar por questões lógicas, né? Inércia suficiente, a força gerada no momento da explosão tem que ser armazenada em massa, em peso. Então, colocando mais peso aqui, tu está armazenando energia mecânica, né, cinética. E isso muda o comportamento da moto para melhor muitas vezes. Muito. Melhora bastante. Então, aliviar, na verdade, eu nunca vi um caso real, tá, de virabrequim de motinha que fosse interessante de aliviar para ganhar desempenho. Para mim, isso daí é só opinião de quem fez e achou que ficou melhor. O corte de virabrequim é aquele negócio, né? Vem aqui, cortou, fica bem prático. Como é que fica o balanceamento? Esse aqui é para um motor pistão 88 mm, biela Ferza, acho que da CG91 pino 18. Mas aí o que acontece? A gente diminui o desbalanceamento, mas não chega ao ideal. É melhor cortar ou não cortar? Nesse caso é melhor cortar, porque senão a vibração fica severa. Cortadinha ela diminui um pouco, tá? Não é o ideal ainda. O ideal ainda eu acho que ainda é se colocar botar bastante peso aqui para conseguir chegar numa relação melhor. Agora esse VB aqui vai dar um passezinho no torno para tirar a solda, dar um acabamento, dar uma distância adequada para a biela passar, parecida com aquele dali. Algo ali em torno de 1 milímetro de folga. Esse aqui tem mais, esse aqui deve ter uns 2 milímetros de folga. Aí nós vamos deixar aí com 1 milímetro de folga da biela, para ela não bater aqui. E tá pronto. E ele fica nessa configuração aqui, ele fica aproximadamente 50%. Isso aqui é bem fácil de fazer, é só recortar as peças, tirar aquele óxido de metal preto que vem do aço 1020, faz os furos aqui para poder soldar, solda na solda TIG, né? Aqui é um quadradinho também da largura do virabrequim, triângulo na verdade, e aqui é uma fatia de virabrequim que veio de lá. Como aqui eu cortava seguidamente, eu tinha. Se quem não tiver pode fazer ela, é só marcar na chapa lá, cortar e dar acabamento. Soldou, terminou de soldar, resfria na água para manter a têmpera dessa parte interna aqui que é temperada, e tá pronto. Depois é só fazer passar a biela com a distância necessária aqui, montou, vai ficar bem melhor do que simplesmente só pegar aí um VB original, botar uma biela, um pino, botar um pistão e tá pronto. Aqui é resultado. Muitas motos aí que andam bem no Brasil aí, eu fazia basicamente aí em segredo e para bastante várias motos que tem rodado aí tava com o virabrequinzinho que eu fiz desse jeito. Eu não trabalho mais com isso, eu vou contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento, com a minha experiência, que eu sei que funciona. Resultado na pista. Agora estou passando para vocês. Até a próxima.